muito bom dia. Vou dar início aqui, então, ao nosso bate-papo aí, tá? Primeiramente, eu quero agradecer aí a presença de cada um de vocês por estar apoiando esse movimento, né? Que ele é inovador, ele é genuíno, porque a gente acaba trazendo conhecimento aí de maneira atualizada, né? Para poder conectar as pessoas que realmente têm propósitos e objetivos comuns, né? E quando a gente fala na área de manutenção, confiabilidade e gestão de ativos, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina, né? A gente tem muito o que evoluir ainda. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Eu sei que o horário ele é nobre, ele compete muito com as agendas já pré-estabelecidas aí dentro das organizações, né? Mas é disruptivo também, né, para cada um líder que está aqui, né, trazer a equipe, fazer esse movimento para poder levar conteúdo atualizado também e ver o que há de melhor aí em termos de boas práticas, né? Eu acho que quando a gente desafia, né, a própria rotina, né, trazendo a equipe para poder promover aí um movimento desse de troca de conhecimento, acho que é louvável aí, e fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês aí por estar apoiando esse movimento aí junto comigo aqui dentro dessa nossa comunidade, tá? Então, o nosso bate-papo de hoje, né, vou levar 20 minutinhos aqui trazendo um pouco de uma visão estratégica, uma conexão entre a manutenção, a confiabilidade e a visão empresarial, também trazendo, né, o papel da manutenção dentro da área de confiabilidade, né? Acho que esse é o principal motivo do tema de hoje, tá? Se vocês puderem manter o microfone fechado, aí eu fico muito agradecido. E aí eu deixo 10 minutinhos no final para a gente poder fazer uma interação, ok? Então, pessoal, quero me apresentar rapidamente para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Thiago Lopes, meu propósito tem sido cada vez mais compartilhar conhecimento e inspirar pessoas e gerar, por meio dessa troca aí, boas transformações, seja na esfera pessoal quanto na esfera pessoal. Eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre, né? Sou pai de duas meninas aí, da Catarina e da Manuela. Tenho me aventurado aí nas corridas de rua como maratonista, né? Gosto muito de um bom churrasco, praia e uma boa leitura, né? E atualmente eu moro em Salvador, Bahia, tá? Aqui um pouco da minha formação, né? Eu sou técnico em eletromecânica, engenheiro mecânico, tenho MBA em gestão de projetos, sou pós-graduado também em gestão de negócios empresariais pela Fundação Dom Cabral, sou especialista aí também na engenharia de confiabilidade, PCM e Lean Manufacturing. Master Black Belt em Six Sigma, né? Tenho atuado como mentor e treinador, né? Tô dentro da Brahman também promovendo treinamentos aí para poder compartilhar conhecimento, né? Então, tô como instrutor aí dentro da Brahman. Sou analista DISC, né, e tenho feito os treinamentos aí também pela minha própria marca, pela minha própria empresa, tá? Então, tenho 26 anos aí de experiência na área industrial, tive experiência tanto no Brasil quanto na América Latina quanto na Europa, tá? Então, já tenho atuado aí como 14 anos como gestor, né, 11 anos como técnico, engenheiro especialista, conduzi aí 23 paradas de manutenção ao longo da minha trajetória profissional. Muitos vão entender o porquê que eu não tenho cabelo, né? E a barba já está branqueando, né? A gente sabe que a área de manutenção ela é bastante agressiva, né? Dentro desse nosso contexto aqui. Já conduzi 2 projetos Greenfield, um projeto Brownfield, né? Tive a felicidade aí também de estruturar já 4 áreas de PCM, 6 áreas de confiabilidade, conduzi 2 programas de RCM, aí, tanto na América Latina quanto na Europa, tá? E 4 implementações aí do processo de preditivo. Eu deixo aqui também o meu contato do LinkedIn, caso alguém não tenha ainda contato comigo, e fica o meu celular aqui, né, para a gente poder manter contato aí dentro desse nosso contexto aqui de manutenção, confiabilidade e gestão de ativos, tá? Então, obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Aqui um pouco do trabalho que eu estou fazendo, né? Hoje eu estou com um grupo de mentorias aí, já são mais de 50 mentorados, não estão todos aqui, né? Mas fica aqui também o convite, caso vocês tenham interesse, né, em conhecer como que funciona o meu programa de mentoria e recolocação também, né? Tenho recolocado muita gente no mercado, né? E muita gente que está dentro do programa de mentoria tem sido promovida. Então, é uma satisfação e é um benefício tangível que eu trago para vocês aqui sobre o meu processo de mentoria, ok? Hoje nós tivemos aí, né, 183 pessoas que se inscreveram para poder participar dentro desse evento de hoje. Acho que teve uma
uma aderência muito boa, né, um nível de atratividade, dividindo aqui por 20 estados, né, do Brasil, São Paulo liderando aqui com 52 pessoas, Bahia, Minas Gerais. Então, agradecer pelo menos o interesse das pessoas em poder estar participando, né, mas ao mesmo tempo a gente entende também que o momento, o horário, ele é nobre dentro da organização, né. A maioria das pessoas ocupam aí o cargo de engenheiro, coordenador, analistas. É legal ver que as pessoas que estão procurando esse nível de desenvolvimento, essa conexão, são pessoas que estão procurando um momento também de aprendizado, ampliar o network e buscar conhecimento aí de maneira adequada, tá? Então fica aqui a minha recomendação, meu reconhecimento para cada um de vocês manterem sempre atualizado aí dentro dos canais que são disponíveis hoje, né, para poder absorver conteúdo aí que façam sentido dentro da formação de cada um de vocês. Aqui um pouco das empresas também que se inscreveram, né, acho que grandes empresas aí, não vou passar o nome de todas aí, né, mas procurei colocar todas que estão presentes e participando aí. Fico muito agradecido aí pelo interesse também e por poder ter inscrito a empresa, ok? Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Se alguém puder fechar, eu agradeço. Ok? Então, pessoal, eu não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente fala hoje em confiabilidade, manutenção, a gente sabe que existe uma grande exposição, né, do fator humano frente às frentes de trabalho, né? Então, eu quero trazer um dado atualizado para vocês aqui, né? Essa fonte aqui é do Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, que traz o quê? Qual visão para nós aqui? Que nós temos, né, 8 óbitos por dia, né, no Brasil relacionado a acidente de trabalho, tá? Morte por acidente de trabalho. Ou seja, um óbito a cada 3 horas e 47 minutos. É um número bastante expressivo, né? E quando a gente fala em manutenção, né, a gente sabe que a gente coloca o fator humano, a pessoa, frente às atividades, né? Então é importante que a gente tenha também essa visão para poder olhar a condição que nós temos, né, para poder realizar os nossos trabalhos, ok? É um dado que assusta, não sei se era de conhecimento de vocês, mas fiquem com esse dado aí para a gente poder ir fazendo as conexões aí com os slides anteriores, tá? Não sei se vocês lembram aí a queda do helicóptero da causa do jornalista Ricardo Boechat. Ele saiu aqui como falta de manutenção causou a queda do... Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Obrigado. Queda do helicóptero causa morte do jornalista Ricardo Boechat, né? Saiu como falta de manutenção a queda do helicóptero, né? E foi um evento bastante crítico, né, que aconteceu, né? Foi em São Paulo que houve aí essa colisão, né? Um helicóptero que passava aí por grandes problemas, né, relacionado à parte de manutenção. Pessoal, bom dia, bom dia. Podem fechar o microfone, por favor. Quem entrar, por favor, feche o microfone. Eu não consigo controlar daqui. Eu fico muito agradecido aí pela colaboração de vocês, tá? Então, pessoal, a queda do helicóptero, né, foi causada aí por uma colisão entre o helicóptero e um caminhão, né? Então, ele fez o contrato desse voo, né, com uma empresa de frete aéreo em São Paulo, só que essa empresa, ela estava não cumprindo os procedimentos que eram homologados pela ANAC, né? Quando a gente vai fazer uma análise a fundo do próprio acidente, a gente começa a perceber como que a gente toma decisões e faz contratos sabendo que as condições do ativo, do equipamento não estão ok, né? Os processos legais e os processos normativos, eles acabam vindo para seguir, nos garantir uma boa condição, né, de segurança, né, daquilo que eu estou contratando. Então, trago uma visão, né, como que estão os nossos contratos, como que estão as condições que nós temos hoje dentro dos processos normativos, dentro da organização. A falha que aconteceu neste helicóptero foi o tube que fazia a lubrificação, né, do rolamento da turbina, ele acabou ficando entupido por geração de fuligem. Logo, o rolamento não foi lubrificado, ele veio a travar. Então, houve o travamento da turbina, né?
Então, essa foi a principal falha. Somado a outras condições, né, que o helicóptero ele não passou pelos overhaul que estavam definidos dentro do período estabelecido, a troca de óleo não havia sido realizada nos últimos 5 anos, né? Tem vários outros fatores aqui que contribuíram, né? Módulo do compressor parou por motivo de limalha, manual de operação exigia troca a cada 600 horas ou 12 meses, que também não foram realizadas. Mais de 30 anos sem revisão, né? O motor veio a travar, 39 meses sem a troca de óleo. Estamos falando de condições básicas aqui, né, pessoal? O sensor chip detector era o que identificava, né, a condição de anomalia no painel, e aquela luz vermelha autorizava o piloto a tomar uma decisão de não sobrevoar. Só que a condição que ele tinha, ele acabou burlando esse processo, né, e acabou sobrevoando. Então, as pás do motor, né, quando houve o travamento, começaram a girar livremente, e ele tinha uma condição, ele poderia definir uma área onde ele iria pousar, porque ele tinha recursos ainda com o motor do compressor travado. Só o que ele não contava? Né, com a passagem de um caminhão. Então, ele definiu o local e na hora estava passando um caminhão. Então, foi um choque que teve aí essa colisão, que teve a explosão e teve a carbonização, né, dos corpos aí pelo impacto que teve, né? Então, a gente percebe aí que não é somente a falha de manutenção, ela foi um efeito, mas a tomada de decisão que a gente precisa definir, né, e ser assertivo, o que nos habilita a não fazer uma lubrificação, a não fazer uma limpeza, a não fazer um reaperto, a não fazer uma troca de óleo, a tomar uma decisão de operar um equipamento com uma luz em vermelho sem saber o impacto que isso tem, né? Então, a tomada de decisão, pessoal, ela é do fator humano. Então, tem pessoas que tomam decisões. A manutenção acaba sendo o efeito, porque realmente a falha técnica existe, mas ela é motivada por uma não ação, né? Ou não cumprimento de uma legislação, de um processo normativo, de um protocolo, de um procedimento, seja qual for, né? Então, aqui teve uma morte muito significativa para um cara que era referência aí no jornalismo, né? A queda do avião da Chapecoense, não sei se vocês lembram, né? Esse piloto, que era o mesmo dono da empresa, né? Ele fazia de uma maneira muito rotineira esses voos, né? E teve uma situação, né, que ele foi o contratado para poder fazer esse deslocamento nessa ocasião, e durante esse processo, ele tinha um determinado nível de combustível. Só que ele já tinha feito esse mesmo trecho com o nível de combustível que ele tinha em tanque, né? E ele tomou a decisão em não abastecer, né? E acabou sobrevoando, né? Para se deslocar do ponto A para o ponto B. O que ele não contava? Com tráfego aéreo. O que acontece quando tem tráfego aéreo? Mais tempo de voo. Mais tempo de voo, maior consumo de combustível. Reduz a autonomia. E aí ele acabou entrando numa fila, né, de espera para poder pousar, né? E ele, na análise, foi vista todos os fatores fisiológicos também que impactaram dentro da causa desse acidente. Ele poderia tomar a decisão de pegar o rádio e dizer: torre, estado de emergência, preciso pousar. Só que se ele fizesse isso, ele iria pagar o quê? Multa. Por que ele não fez isso? Ele já passava por problemas financeiros, a empresa dele estava com enormes dívidas. Como ele não fez isso, ele assumiu o risco, né, de ficar sobrevoando até aguardar o momento dele do pouso. E aí acabou tendo uma decisão imatura durante o processo, quando a gente olha aí, estamos transportando vidas, né? Muita gente morreu durante esse percurso, esse voo, né? Então, a tomada de decisão por trás de uma área técnica, ela é muito importante, porque ela é muito mais do que cumprir um procedimento, ela acaba salvando vidas, como a gente viu o caso 1 e como a gente viu o caso 2, né? Explosão de moinho mata 5 e diversos feridos, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa fábrica, né? Eu cheguei num processo de repartida, né, onde tive o acompanhamento aí de consultores sediados da Dupont, né, onde a gente fez todo
um retrofit, um revamp, todo um investimento muito grande na área de ativos, né, para poder fazer um upgrade tanto da tecnologia quanto corrigir as condições do projeto, foi um grande motivo dessa explosão que teve aqui, né? Então, a condição de projeto hoje, quando estabelecida, ela precisa ter uma visão também dos protocolos, dos processos, o que deve seguir, como que deve ser feito, para poder garantir a operação de maneira adequada. Isolamento de salas, área classificada. Então, um evento, né, que eu não participei do evento em si, mas eu participei do processo de repartida e tive a felicidade de estar aí com consultores da Dupont, da Kaizen, para poder reorganizar todo esse processo aí de mapeamento e gestão, né? Então, pessoal, quando a gente olha os dados de acidentalidade do Brasil, como a gente viu no slide anterior, um óbito a cada 3 horas e 47 minutos. Não tem como não pensar em manutenção, não tem como não pensar em confiabilidade. E por pensar nessas duas grandes áreas ou dois grandes processos, a gente tem que pensar em ser protocolar, né, seguir procedimentos, estabelecer políticas e diretrizes que nos conduzem a uma excelência operacional. E aí eu trago alguma condição aqui, né? O que vocês enxergam quando percebem aí essas imagens, né? Cultura, é liderança, é falta de dinheiro, são muitas atividades, falta de HH, falta de peças. Qual que é o nível de risco que a gente tem quando a gente olha condições expressivas como esta, né? Sistema de transporte, né? Estrutura suspensa por corda, junta de vedação rasgada. Isso aqui é vida real, tá? Isso aqui é fotos vivenciadas de maneira muito prática. Sistema de lubrificação sem funcionamento, né? O importante também, quando a gente fala em gestão de ativos, tem a última parte lá, que é o descomissionamento, né, pessoal? Então, a gente precisa ter cada vez mais claro aí também, né, a chegada de um novo ativo, né, e a saída do ativo antigo. Organizar todo esse processo, né, e ter condições básicas sendo muito bem atendida, estabelecida, para garantir, né, a condição de tudo aquilo que a gente precisa buscar na excelência operacional. Ir a campo, nós líderes, e ver essa situação e não agir, a gente está sendo o quê? Conivente com a situação. Então, o meu objetivo aqui é encorajar, empoderar cada um de vocês, sempre quando enxergar uma condição que está fora da condição de base, perceba que existe um risco, existe uma condição não atendida, existe um equipamento que está rodando fora de uma condição no qual ele foi projetado, que vai gerar uma falha, pode gerar um acidente, vai gerar uma exposição de alguém fazendo corretiva. Quando eu coloco o fator humano fazendo corretiva, eu já estou gerando um risco, né? Então, sempre quando a gente puder evitar ou prevenir as falhas, é melhor do que corrigir. Né? Então, aquela velha pergunta, né? Eu estou mais corrigindo falha ou eu estou mais prevenindo as falhas? Fica aí a reflexão para vocês e olhar dentro da unidade de vocês, da fábrica que vocês estão, qual que é a realidade que vocês estão vivendo, né? E a gente passa hoje, né, dentro da indústria aí, tem tendências aí, né, bastante significativas trazendo a digitalização, a indústria 4.0, o sistema IoT, né, a integração de dados em tempo real, né, para monitoramento da própria gestão de ativos. E eu quero ressaltar aqui como isso impulsiona aí a eficiência operacional e a sustentabilidade e a própria competitividade, né? Quanto mais competitivo nós formos, né, melhor é para o negócio. E aí a gente precisa trabalhar cada vez mais a excelência operacional, né, a eficiência operacional por meio dos processos, por meio da gestão da rotina e garantir que isso seja de maneira sustentável. Existe hoje, né, dentro do panorama da indústria, no mercado global, muito investimento em automação, inteligência artificial, tecnologias de ponta, né, como aprendizado de máquina. E aqui eu quero citar empresas, né, globais que estão liderando também essas iniciativas para poder enriquecer esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui. Né? Eu acredito que a partir do momento que você traz um investimento e uma inovação dentro de um processo para melhorar, né, a eficiência operacional, você acaba ganhando muita competitividade. Né? Então, não podemos esquecer também, pessoal, do fator humano por trás desse processo, tá? É muito importante, não é simplesmente adquirir a tecnologia, né, porque eu faço parte de uma grande empresa e tem dinheiro, que eu não vou preparar o fator humano. Grande parte das empresas estão pecando nisso, né? Estão comprando a tecnologia e não estão preparando o fator humano, ok?
A gente tem hoje um grande desafio, né, que é a gestão de dados massivo, né? A escassez de profissionais qualificados, saiu uma manchete ontem, né? A falta de profissionais qualificados. Agora, o que é o profissional qualificado? É o que executa a manutenção, é o que utiliza a ferramenta, é o que analisa os dados e direciona para a tomada de decisão. Eu acredito que de tudo um pouco, né? Então, a gente precisa trazer também a grande realidade, né, para poder fazer o contexto dentro desse processo de que não adianta ter uma boa estratégia, ter uma boa tecnologia se não tiver uma execução de vanguarda, tiver uma execução ineficiente. Se perde o jogo. Eu digo que na execução que a gente ganha o jogo, mas é no planejamento e na estratégia que a gente prepara. Então é importante que a gente conduza durante esse processo aí, né, uma conexão entre a necessidade do mercado com as tendências tecnológicas, né, e também olhar o fator humano para ser o protagonista dentro desse contexto, né. Tem o impacto do crescimento econômico, né, acho que bastante puxado aí por farmacêutico, petróleo e gás, indústria de alimentos, acho que isso é a indústria brasileira que acaba puxando muito esse processo. E eu convido vocês, né, aqui a adotar aí dentro do que vocês têm dentro da realidade, não somente as tecnologias, né, para poder ter sustentabilidade e aumentar aí também a parte de eficiência operacional, mas poder dar espaço também para as empresas serem mais competitivas para poder ampliar mercados, né, conseguir mais exportações. Indicadores estratégicos importantes, né, como MTBF, MTTR, taxa de disponibilidade e custo de produção, especialmente no contexto de manutenção e confiabilidade, né? É o quanto eu gasto para produzir 1 tonelada ou X mil unidades, né? Esse acaba sendo um indicador que eu tenho acompanhado algumas empresas aí, é o indicador do custo de conversão. Esse indicador acaba sendo chave para todo esse processo aí, né, de tomada de decisão, né? A gente vive no mundo aí hoje, né, falando do ESG, né, então as empresas estão aderindo muito a essa condição das reduções das emissões, principalmente para poder atrair investimento, para tornar a empresa cada vez mais competitiva e beneficiar cada vez mais aí a condição ambiental também, né? Existe a grande necessidade, né, de crescente de treinamento e desenvolvimento para se adequar às novas tecnologias e processos. Não adianta inovar se não preparar o setor, o fator humano, né? Inovação também não é tecnologia, né? Existe também uma confusão em cima dentro desse contexto, né? Inovar muitas vezes é fazer um básico, fazer uma lubrificação, um padrão de reaperto, né, uma inspeção de campo. Então, existem muitas iniciativas, né, brasileiras aí para a formação dessas áreas, tanto técnicas quanto gerenciais, né? E a transformação cultural, pessoal, acho que destacar aqui, né, o papel de nós líderes, né, da transformação, né, engajando equipes, né, e adaptando as novas práticas e o desenvolvimento contínuo. Que sejamos protagonistas dessa nova era, desse novo movimento, para poder facilitar cada vez mais aí, né, o grande impacto que a gente busca dentro do nosso mercado, né? Então tem uma integração, né, com o cenário global, né, para poder enfatizar aqui, né, o posicionamento, né, dos setores estratégicos, muito focado em tecnologia, que é o grande destaque que tem hoje, né, a parte de inovação, educação e capacitação está crescendo cada vez mais, né? A parte de infraestrutura e logística acaba sendo um caminho crítico hoje para o crescimento, né? Trazer inovação também na esfera social e ter uma governança que lidere e seja protagonista desse processo, tá? Então, investir quais são as principais competências e necessidades, né? Transformação digital, novos projetos aí relacionados à eficiência operacional, liderança e gestão de pessoas, visão global e internacionalização, educação e aprendizado contínuo, empreendedorismo, iniciativas privadas e governança e gestão pública também fazem parte do crescimento do mercado privado, ok? Aqui eu deixo uma visão para vocês, né? Quando a gente fala em conectar manutenção com confiabilidade, excelência operacional, gestão de ativos, fazer o básico bem feito é ter um plano de médio e longo prazo, né? Não adianta fazer iniciativas isoladas com base nas experiências que foram vivenciadas, porque uma realidade pode ser diferente da outra. E todos nós, seres humanos, temos crenças, né? A gente precisa identificar, né? Conhecer o ambiente, saber o que dá certo, o que não dá certo. Então, é importante ter um plano, né, e que esse plano seja flexível para poder adaptar também às realidades da organização, né? O que é foco, o que é motivador para poder atender
os principais objetivos, né? Então, uma visão bastante ampla aqui para a gente saber que definir um modelo de gestão, ter políticas e diretrizes, ou seja, um plano diretor, ter estratégias muito bem definidas, né? Ter uma estrutura organizacional para poder conduzir esse processo, ter liderança engajada, né? E ter práticas aí de engenharia de manutenção. Então, esse é o estágio 1, pessoal. Se a gente não tiver esse estágio, não quer dizer que a gente não possa fazer isoladamente alguns estágios acima, porque são processos, né? Mas quando a gente parte em definir, né, que eu preciso de uma base para poder conduzir e organizar toda a minha gestão, a chance de sucesso ela é muito maior, ok? E como a gente precisa entender, né, na tomada de decisões dos casos que a gente viu lá, né? Eu gosto muito dessa escritora norte-americana, Caroline Taylor, que ela fala: primeiro eu sou, depois eu faço, logo eu tenho. Então, todos os seres humanos, né, todos nós seres humanos, temos sentimentos, né, temos crenças e valores, né, que são vivenciados aí de acordo com as experiências que nós tivemos aí de vida, de experiências profissionais também. A conexão dos dois amplia a nossa percepção de consciência, né? Então, o ser é o nosso jeito de pensar, né? E quando a gente conecta isso, a gente tem um desafio muito grande que a gente acaba conhecendo algumas crenças do nosso dia a dia, né, dentro da própria organização. E na parada de manutenção, vamos resolver todos os problemas, né? Essa é uma crença, não vamos resolver todos os problemas, vamos resolver os problemas que foram definidos, né? Então, é muito caro fazer confiabilidade, é caro quanto, né? Aqui na empresa é uma correria, tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que existe um dinamismo, né? Existe uma flexibilidade, precisa ter gestão, precisa ter rotina. Então, que a gente conheça as crenças que nós temos dentro da nossa rotina e que a gente traga também as nossas crenças para poder ressignificar, né, o nosso comportamento, que é o jeito de fazer, né? Que é a conexão do como eu tomo decisão, né, e como eu interajo com os outros. Isso é o comportamento. E tudo vem dos sentimentos, daquilo que eu vivenciei, de bom ou de ruim, é o que faz o meu jeito de fazer, né? É a consciência que eu preciso por meio das habilidades, tanto pessoais quanto profissionais. E quando a gente conecta, pessoal, a contribuição pessoal com os resultados organizacionais, a gente acaba tendo aquilo que a gente promove desde o nosso sentimento, né? Então, eu sou, eu faço, eu tenho, né? Então, é importante a gente saber para poder identificar o que ativa a gente a tomar as nossas decisões, né? Tomada de decisão é um fator chave dentro da manutenção, dentro da confiabilidade e dentro da gestão de ativos, tá? Aqui eu trago de maneira conceitual para vocês, tá? A visão da estratégia da organização olhando gestão de ativos é focar em desempenho, é ter um bom controle de custo e ter uma gestão de risco adequada aí para poder mitigar cada vez mais, né, as falhas. E falar em risco hoje é falar a linguagem dos negócios, né? A manutenção conceituada dentro da NBR 5462, a gente sabe que é um conjunto de áreas e técnicas administrativas para poder manter e fazer com que o ativo, o equipamento, o processo ou o sistema desempenhe essa sua função, né? E ter um bom plano diretor, né? Políticas e diretrizes certas, nos locais certos, com conhecimento correto, é ponto de partida. Isso é o básico bem feito. Não adianta querer fazer o melhor se eu não tiver a condição mínima existente, que são pessoas e conhecimento. Eu não consigo promover um resultado sustentável sem essas duas conexões, né? E processos muito bem estabelecidos. O planejamento de controle de manutenção, o PCM, acaba sendo uma área que acaba sendo estratégica e tática ao mesmo tempo, e muitas vezes operacionalizando aquilo que se definiu dentro do plano diretor. Então é importante ter uma área de PCM muito bem estruturada, né, para poder reduzir as paradas não programadas, aumentar a disponibilidade operacional e prolongar a vida útil aí dos ativos, né? A confiabilidade, quando a gente olha, né, na característica normativa dela, ela traz também que a probabilidade, né, de um item desempenhar uma função requerida sobre condições especificadas durante um dado intervalo de tempo, né? Então, saber calcular, né, saber identificar confiabilidade não se aumenta, a confiabilidade se atinge a confiabilidade de projeto, né? Então, é muito importante a gente ter esse conceito muito bem claro, né? E uma forma de agregar valor nos ativos, né, é ter boas práticas de manutenção preditiva, né, e preventiva. Eu gosto muito, né, de ter conexões aí tanto da inspeção de campo
quanto com as tecnologias já existentes hoje, né? A gente acaba cercando muito bem, né, todo o processo aí dentro da estratégia de manutenção, né? A gente está indo, né, numa onda aí de evolução das práticas e técnicas, né? Estamos na 4ª geração hoje, né, onde o foco é desempenho, custo e risco, que é a premissa da ISO 55000, que é a norma de gestão de ativos. Então, quando a gente integra a gestão, né, trabalha com confiabilidade, com preditiva e busca uma visão de WCM, nós estamos trabalhando para poder melhorar o desempenho dos equipamentos, processos, pessoas e sistemas, né, a um custo de vida adequado, né, e aí aqui um paralelo, né, nós estamos sempre orientados a comprar pelo menor preço, né, eu oriento todos aqui a começarem a fazer, né, o exercício de comprar pelo menor custo do ciclo de vida de um equipamento, né, então é muito comum, né, a gente desembolsar pela política de suprimentos, e isso é por todas as empresas que eu também conheço, é comprar pelo menor preço. Mas a gente precisa ter estratégia e saber comunicar e ter parceria com o time de suprimentos, com a área de compliance, e poder mostrar, olha, eu vou estar trazendo o fornecedor B, que é um pouquinho mais caro, mas ele vai me dar um intervalo de manutenção maior. Então, eu vou desprender menos valor do meu OPEX para poder trazer esse novo equipamento, esse novo processo. E gerir risco, pessoal, acaba sendo fundamental durante o contexto que a gente busca aí de excelência operacional, né? Então, que sejam compartilhados, que sejam assumidos, né? E que sejam direcionados aí para a gente fazer as coisas de maneira clara, correta e principalmente assertiva, certo? Esse macrofluxo aqui do processo de PCM, né, é muito importante ter uma visão muito clara, né, das entradas do processo e das saídas. E eu costumo dizer que dentro das entradas de manutenção, nós temos os dados técnicos, a lista técnica, nós temos as notas de manutenção, que é um processo aleatório, né, que são as demandas que são solicitadas e direcionadas pelas áreas, né, e os planos de manutenção, que são as demandas estratégicas, provindas do fabricante ou dos programas de confiabilidade que a gente tem. E um ponto muito importante aqui, plano de manutenção não é estratégia de manutenção, ele é um produto da estratégia. Então, são conceitos que a gente precisa ter muito bem estabelecido, porque às vezes a gente foca em gerenciar o plano e esquece da estratégia. Agora, quais são as técnicas e estratégias que eu tenho para conceber meu plano, né? É preventiva, é preditiva, é inspeção, né, é lubrificação, como que eu organizo todo esse processo, né? E a gente sabe que nunca vai ter recurso para fazer tudo. Então, ter um bom gerenciamento de priorização, uma boa gestão do planejamento e uma boa gestão da execução garante muito bem aí uma boa visão daquilo que a gente precisa ser feito, né? Ter também a visão de não levar tudo para uma grande parada, né? E saber dividir a carteira dentro do calendário 52 semanas, isso é uma boa prática, né? Que empresas que fazem paradas anuais, né, às vezes quando cancela a manutenção mensal, não, esse aqui vamos jogar para parada anual. Aí passou o primeiro mês, passou o segundo mês, quando a gente vê a carteira da parada anual está gigante, aí é 1.500 pessoas dentro de um site durante 7 dias, 24 horas, aí a gente perde o quê? Qualidade de execução, paga mais caro, gera acidentes, não consegue liderar todo esse processo. Então, pessoal, tem um bom calendário, 52 semanas, muito bem estabelecido, para poder executar a sua estratégia de manutenção por meio dos planos de manutenção e das técnicas e tecnologias que tem existente hoje, também é uma boa prática protagonista de mercado, tá? E saber tratar cada vez mais os dados, né? Que é a forma que a gente consegue identificar aquilo que eu desenhei, aquilo que eu executei e qual que é o resultado disso tudo, né? E nada mais é do que girar o bom e velho PDCA que todo mundo conhece, né? A gente conhece, mas a gente precisa cada vez mais fazer aquilo que não é teoria, é conceitual, né? E desafiar isso no nosso dia a dia, né? O processo de confiabilidade também, né? Nasce lá no projeto, né? Ter a boa visão do custo do ciclo de vida, ter bons design, saber muito bem, né, qual que é a capacidade daquele equipamento, daquela área, daquele sistema que está entrando, para poder não ter problemas aí na curva da banheira, que nós vamos falar no próximo encontro. Ter uma parceria com o time de suprimentos, né? Suprimentos é uma área extremamente estratégica para o time de manutenção. Ter uma boa política de relacionamento para poder ter tomadas de decisões assertivas que não seja somente por preço, que a gente consiga mobilizar pelo menor custo no ciclo de vida. Ter estoque adequado, né, com peças realmente estratégicas e de alto giro,
fazer bons comissionamento e startup, né, seja em paradas de manutenção ou em projetos greenfield, operar de maneira adequada, né, ou seja, ter uma capacitação adequada para o time de operação, do que fazer e como organizar esse processo, e ter manutenção muito bem adequada, né, para poder implementar tudo isso, né? No final do dia, a gente quer reduzir as taxas de perdas e inatividade, eliminar aquele trabalho desnecessário que onera, né, tanto em custo, né? E a gente precisa melhorar o tempo de atividade e trabalho necessário, eliminando as causas e minimizar cada vez mais o custo de produção. Então, esse processo qualitativo, né, aqui da confiabilidade, ele traz essa visão, né, onde a gente precisa saber que o problema mora na interface, né? E como que eu me relaciono com as áreas do meu negócio para poder entregar valor dentro desse processo, tá? Estamos na era de dados e informações, né? Da visão sistêmica e dos ajustes finos, mas a gente não pode esquecer que precisamos apertar também os parafusos, evoluir, mas fazer o básico bem feito, né? A execução não é simplesmente a mão na ferramenta, mas é como que eu oriento equipe a tomar a decisão. É o quanto eu evito de fazer uma manutenção, sendo que ela não era necessária. O quanto eu questiono o meu plano, a minha estratégia de manutenção, e eu coloco técnicas para poder agregar valor e reduzir o meu tempo de manutenção preventiva. Ou seja, sair do TBM, que é a manutenção base tempo, e entrar para o CBM, que é a manutenção base condição. Espécie em extinção, porém necessária para os cenários que vivemos na indústria, né? Então, a migração do consertador de emergência para quem corrige defeito, né? O que nós estamos valorizando hoje dentro da organização? Aquele cara que corrige os problemas de maneira rápida e bota para rodar, ou aquele inspetor que está lá levantando os dados, identificando os defeitos e sinalizando que essa intervenção precisa ser em 7 dias, né? Eu acho que ambos precisam ser reconhecidos, mas com ponderações diferentes, né? Isso é muito do olhar, isso é muito da cultura. Se a gente valoriza e coloca no pedestal aquele cara que está toda hora corrigindo e vai final de semana e é campeão de hora extra, esse é um comportamento visível que a liderança está dando para aquilo que ela espera dos demais. Então, fica aqui a reflexão, né? Quem que nós estamos valorizando? Quem faz um bom planejamento, quem faz uma boa inspeção, ou para quem de fato está realizando manutenção corretiva a todo momento? E falar a linguagem dos negócios, pessoal, é fator chave, né, para o profissional técnico evoluir na tomada de decisão, né? Então, a folga de 0,03 provoca pseudomagnetismo intrínseco nas linhas de forças horizontais. O que é isso para quem toma decisão, né? A linguagem que a gente tem que falar para quem toma decisão, né? A parada implica em 25 mil, mas se a falha ocorrer, o custo quadruplica. Então, isso facilita a comunicação. E quando a gente fala em comunicação, sempre vai ter oportunidade, sempre podemos melhorar. Então, saber comunicar de maneira técnica algo que impacta o negócio é olhar para o desempenho, é olhar para o custo e é também gerenciar os próprios riscos que a gente tem. O básico bem feito funciona, né? Então, um motor com uma tampa incrustada aqui, com uma temperatura elevada, né, rodando dentro de uma condição que gera o quê? Uma depreciação, lubrificante, aquecimento, quando o equipamento ele pode não falhar, mas ele rodar dentro de uma condição que ele não foi projetado, isso reduz o ciclo de vida do ativo, faz com que você tenha mais manutenções durante aquela condição. Né? Por que chega nessa condição? Né? Por que depois eu vou lá, faço a correção e eu rodo com o meu equipamento dentro de uma condição adequada? Né? É uma manutenção proativa porque ela vem antes da falha, ela atua no defeito. Né? Eu estou rodando com o meu equipamento fora da condição padrão. Né? Quantos equipamentos nós temos hoje dentro da nossa organização que estão rodando fora da condição padrão? Lembre-se aí da curva PF, que nós vamos ver no próximo encontro também, né? Ponto de falha potencial e falha funcional. Como que está esse meu intervalo? O quão próximo da falha estão os meus ativos, né? Planejar é necessário, né, pessoal? Se a gente inicia uma atividade sem planejamento, muitas vezes a gente fica perdido, né? Por onde que a gente sai? Né? E agora, como que eu me viro? Né? Então, ter essa visão, né, do planejamento é sempre importante. Não é ter ações impulsivas porque preciso fazer algo.
façam ações que realmente estão conectadas com a estratégia e o objetivo de cada um de vocês aí, tá certo? O nosso bate-papo de hoje que eu trouxe foi sobre esse papel da manutenção e a confiabilidade na gestão empresarial, tá? Na próxima semana, vou estar trazendo um pouco sobre cultura e liderança para uma manutenção de alto desempenho. Eu deixo aqui o QR Code para quem está se inscreveu ou está participando aqui e ainda não entrou no grupo lá, onde eu vou estar dividindo esse material aqui do nosso bate-papo de hoje, né? E mais uma vez, né, eu quero agradecer, né, principalmente todos vocês que estiveram aqui, né, abriram mão aí da rotina, trouxeram as equipes também, para poder receber um conteúdo atualizado, inovador, com práticas que realmente são consolidadas e entregam valor dentro das organizações, né? Realmente, os meus parabéns para vocês, né? Não é comum, né, mas vocês estão trazendo a normalidade, né? É aquilo que é incomum vocês trazerem para aquilo que nós estamos agregando valor, né? Que é levar conhecimento, né? É compartilhar experiência e é poder atualizar cada vez mais aí os movimentos estratégicos de vocês dentro da organização. Obrigado, pessoal. Eu deixo aqui, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum reforço, alguma prática, a gente tem aí 5, 10 minutinhos aí para trocar um pouco de experiência. Mais uma vez, meu muito obrigado. Eu vou colocar o link do que nós falamos aqui também lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, fica aqui o meu muito obrigado a vocês aí. Ô, Thiago, parabéns aí pela apresentação e pela agenda. Acho que Obrigado, travou. Leandro. E, e até complementar, cara, de todo esse pacote, né? Toda essa ideologia que você trouxe aqui, cara, acho que é um dos pontos que vem cada vez mais crescendo, né? Uma palavrinha mágica aí que é o lead time, né? Então, nós aí com manutenção ali, nosso objetivo é garantir, né, a disponibilidade do ativo, né, para a operação, né? E aí como um todo, né, desde infraestrutura até maquinário. E aí, cada ano que passa é o lead time, e aí eu hoje estou no ramo aqui do varejo, né, logística, e eu brinco com o pessoal, né, cara, que a água bateu no bumbum aqui de nós e da culpa do Mercado Livre, né? Porque até brinquei com o pessoal, né? Eu curto tomar um café termogênico, não me planejei e falei pra minha esposa, pô, amor, acabou, eu não vou ter na terça. Cara, pô, olha no Mercado Livre, olhei no Mercado Livre lá, fui olhar full, cara. Então, tipo, comprei no domingo, chegou na segunda. Cara, loucura isso, né? E aí, tá todo mundo agora assim, cara, se o Mercado Livre não entrega, porque a Renner, porque outras companhias ali que eu vou comprar no e-commerce não pode chegar também. E aí começa a galera, né, o cliente, né, querer isso, e automaticamente as pessoas precisam, cara, a gente precisa evoluir, né? Porque eu trago isso muito com o Mercado Livre, fez isso com muitas companhias, né? E esse ano aqui o pessoal fala muito disso. E como nós, manutenção, né, ser estratégico, e de uma forma, né, não entrar, né, nesse ciclo, né, e aí poder fazer um trabalho bem feito para que lá na frente, no final, né, a gente não tenha um impacto de uma parada, né, de uma quebra que possa impactar, e aí no final do dia sobrar, é a manutenção, não fizeram manutenção. Então, eu vou muito nas reuniões de PCP falar muito da importância, né, da preventiva, da inspeção. Ah, mas está funcionando, mas eu preciso acompanhar o comportamento do meu ativo. E eu gosto de colocar muito a parte da medicina, né, quando se fala de engenharia de confiabilidade, né? Você, pessoal, principalmente mulher, né? Tem muito disso, mas os homens vêm mudando bastante, né? De fazer um check-up geral, você não faz anual, uma coleta de sangue para verificar, né? Como você está por dentro, né? Como está, né? O seu corpo. E é assim, nós com manutenção faz com os ativos, né? Uma vibração, uma coleta de óleo, né? Enfim, uma inspeção visual para olhar o comportamento dele. E basicamente a gente vem fazendo esse trabalho para poder orientar os operadores, né, junto com os manutentores, deles também nos ajudar e ter esse olhar de como está o comportamento desse ativo. Pô, hoje ele acordou, ele está com um barulho que é um barulho anormal. Acionar a manutenção para a gente poder fazer uma avaliação breve, rápida, e muitas vezes você acaba mitigando e se antecipando uma quebra-falha que pode ocorrer lá na frente, ou nas próximas horas ou minutos, né? De repente você pode, né, dar as costas e o equipamento chegar à falha, né, e ter uma quebra, né? Então, eu queria compartilhar, né, de como nós, manutenção, ter essa mentalidade, né, de como ser estratégico, né,
voltando, né, que as operações vêm muito essa palavra lead time, mas de como a gente não se deixasse levar com esse lead time e poder fazer esse trabalho bem feito e garantir a disponibilidade do ativo, olhando gestão de custo, enfim, aí todo, né, o que você apresentou para nós aqui, né, tá todo no pacote ali conectado. Valeu, Leandro. Obrigado pela tua contribuição aí, viu? Sempre muito bem conectado aí com o negócio e a preocupação do cliente, trazendo a manutenção como protagonista, né? Obrigado aí pela tua interação. Exatamente, somos protagonistas. Isso aí. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Alguém tem alguma contribuição aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, se não temos mais nenhuma contribuição, pessoal, eu fico aqui deixando mais uma vez o meu agradecimento, né? E parabenizando vocês que abriram mão da rotina, né? E não entenderam que isso é simplesmente uma outra agenda, é algo que faz parte para poder deixar cada vez melhor aí o trabalho de vocês também, tá? Grande abraço aí a todos e no próximo dia 4 a gente vai estar dando seguimento aqui falando sobre cultura e liderança para manutenção de alto desempenho. Tá joia? Grande abraço aí a todos. Valeu!